No dicionário, um dos significados da palavra revolução é um ato de transformação radical. Saber o significado dessa palavra é importante porque durante a Revolução Verde, de fato, aconteceu uma ruptura nos meios de produção do campo. Mas como essas mudanças ocorridas no espaço rural vão gerar modificações no mundo e no Brasil? Para responder essas perguntas, fica aqui comigo no vídeo e já vai deixando o seu like e comentário. Aproveita e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Bora lá? A Revolução Verde é o nome dado ao conjunto de iniciativas tecnológicas que transformou as práticas agrícolas e aumentou drasticamente o volume de alimentos produzidos no mundo. Esse processo de modernização da agricultura acompanhou a evolução das revoluções industriais e teve um grande desempenho nos países desenvolvidos. Como a inovação industrial é um dos pilares para a modernização agrícola, é de se esperar que os países mais pobres, a periferia do capitalismo, ficassem marginalizados nesse processo de modernização. Apenas na década de 60, essa tecnologia começou a se espalhar no continente asiático e aqui na América Latina, mas ela já existia, há um tempão. O processo de Revolução Verde começou a ganhar forma depois da Primeira Guerra Mundial, quando alguns países da Europa e os Estados Unidos começaram a perceber que dava para controlar as pragas do campo utilizando doses menores do mesmo veneno que eles utilizavam em batalha. Foi só depois da Segunda Guerra Mundial que ela de fato começou a ganhar corpo. Preocupado com o aumento da fome no mundo, um agrônomo estadunidense chamado Norman Borlaug começou a criar uma série de práticas para aumentar a produção e a produtividade do campo e fazer com que essas plantas fossem mais resistentes a uma série de situações. Mas apesar de ter sido super importante para formar o espaço rural que a gente conhece hoje em dia, existe uma série de críticas à Revolução Verde. A primeira delas é que essa modernização foi usada sob a justificativa de erradicar a fome do mundo. A ideia era que se houvesse um aumento da produção, não existiria mais fome. Mas bem, ainda existe muita gente morrendo de fome no mundo hoje em dia. Isso acontece porque a solução sugerida foi a mudança da técnica, mas não se enfrentaram algumas questões estruturais, como por exemplo a má distribuição de renda. O problema não é o volume de alimentos produzidos, é a má distribuição no mundo. Uma outra questão é a sustentabilidade questionável das técnicas. Além de aumentar muito o nível de degradação ambiental e basicamente acabar com as sementes crioulas, é necessária uma quantidade muito grande de água para continuar produzindo nesse ritmo. Temos também uma alta dependência tecnológica dos países desenvolvidos e um aumento da concentração fundiária no campo. Como essa técnica tem um valor agregado, só quem tem grana tem acesso. Isso é muito complicado porque transforma uma disputa entre pequeno produtor e grande produtor em uma relação super desigual. Se os menores produtores não conseguem competir de uma maneira justa, há uma elevação do êxodo rural, agravando uma série de problemas na cidade. Como eu já tinha comentado lá no início do vídeo, só na década de 60 que essa tecnologia chegou nos países subdesenvolvidos. Aqui no Brasil, a gente está vivendo um período de milagre econômico. Nessa época, o país se tornou um produtor em larga escala e pela primeira vez na história foi observada a maior concentração de pessoas vivendo na cidade. Percebe como essas modificações produtivas alteram a vida no campo? Agora que ele é visto como um rico, um novo termo irá surgir: as novas ruralidades. Quase não existe mais aquela visão bucólica com técnicas rudimentares e a não utilização de máquinas. Esse assunto, inclusive, já foi questão do Enem, mas eu vou deixar essa explicação para um outro vídeo. E para ter certeza que você não vai perder nenhum conteúdo, não esquece de se inscrever e ativar a notificação. Isso me ajuda pra caramba. Vejo vocês depois. Tchau!